Olá, olá, muito bem-vindos ao Papo de Alma hoje, com um convidado muito especial aqui, Renato Savassi, vai estar aqui com a gente hoje. Renato, ele é psicólogo, ele é músico, né? Bem-vindo, Renato, o Papo de Alma. Prazer estar aqui, Muito bom ter você aqui bater mesmo, né, esse amigo papo Rocha. aqui. Só pra gente vocês saberem mais ou menos o que vai ser hoje o Papo de Alma, vamos dar uma introdução, Renato, o que você trouxe pra gente hoje dessa falta? Dá essa introdução pra gente saber o que vai vir daqui a pouco. Vamos. Então já deu pra sentir como é que vai ser hoje. Então fica até o final, vai ter muito som, muita música. Já falar de um papo de alma aqui hoje, muito interessante. Se você está me vendo agora pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e no final compartilhar com as pessoas que você ama também, que com certeza vai fazer bastante diferença esse nosso papo de hoje, né? Bem-vindo, Renato, mais uma vez. Obrigado. Depois dessa introdução maravilhosa que nós tivemos aqui. E no Papo de Alma, a gente sempre tem essa pergunta, assim, às vezes, né, sobre... A gente leva em consideração o que a alma revela, ou como a gente se conecta com a alma, assim, né? Uhum. A música conecta a gente com a alma, Sim, né? sim. E como você acha que a psicologia também conecta as pessoas com a alma, ou fazer entrar em contato com isso? Como que seria a alma para você? Assim, se a gente for olhar assim, o que é alma, né? Sei lá, ver o que os filósofos falaram, o que as religiões falaram, aí assim, a gente teria que ficar muitos anos aqui conversando, né? Mas assim, imaginando que tenha uma unidade, né, essencial, que está lá no fundo ou lá dentro, né, da gente, né? Eu vejo o seguinte, na psicologia, a psicologia não, esse papo de alma é meio tabu na psicologia, né? Mas a forma que eu enxergo é o seguinte, no nosso aprendizado de vida, desde que a gente nasce, nas famílias, né, nas escolas, né, no processo de socialização, a gente vai criando muitas camadas, né, de defesas, né, assim, de distorções, né? Então, acho que a psicologia ela pode muito ajudar a limpar essas camadas, né, para chegar mais próximo daquilo que a gente chama de alma ou dessa essência, ou até pelo yoga integral, que eu tenho tido mais contato, que eles chamam de o ser psíquico. Sim. E é muito interessante porque a psicologia, ela é um convite para algo essencial, mas não direcionado a um nome. Tipo assim, a gente não está aqui para você encontrar a sua essência, a sua alma, né? Mas de uma certa forma a gente acaba nesse processo de autoconhecimento encontrando, né, essa parte, mas tirar essas camadas e defesas para chegar nesse lugar. Esses dias eu li um negócio interessante, né, assim, que a gente o processo de socialização, né, de uma criança, ele acontece, as pessoas são espelhos, né? Então, assim, as pessoas vão dando um feedback daquilo que ela é, né? Só que a partir do que essas pessoas enxergam. E o que essas pessoas, esses adultos enxergam, quase sempre é muito distorcido, cheio de preconceitos, de julgamentos e tal. Então a gente forma a nossa personalidade a partir dos julgamentos e preconceitos de outros. Ou seja, várias distorções, não tem como dar certo, gente. É complicado. Então, realmente, assim, quando a gente se torna adultos, nesse processo de limpeza, né, assim, de realmente tirando essas camadas e aproximando mais, tentando aproximar mais dessa essência, desse ser psíquico, desse ser essencial, é fundamental, né? E hoje você tem essas formas, você tem várias formas de conectar talvez com essa alma, né, que eu vejo. Tipo, você tem consultório, né, de psicologia, Sim.
através da música também você faz isso, né? Do Sim. yoga também através do som, Aham. né? Também agora. Sim. Vamos falar de música de uma vez? A música, ela traz o som, ele traz uma vibração, Uhum. uma frequência, Sim. Aham. né? Sim. Existem sons específicos, por exemplo, que conectam mais a gente com a nossa essência e outros afastam a gente disso? Ou você acha que todo som leva a gente de encontro a essa essência? Não acho que todo som, não. Não, né? Esse é um tema, assim, complexo. A música, por exemplo, que toca no rádio hoje em dia, que a gente escuta Sim. no rádio, aqui no Brasil, vamos falar disso assim, né? Em outros países também, mas vamos falar daqui, a gente mora aqui, né? É uma música muito voltada para o entretenimento, né? Isso não é uma crítica, não, é só uma característica, é uma observação. É né? cultural mesmo, né? É, cultural. Então, assim, não, é música para dançar, música para cantar, muitas vezes músicas que vão trazer uma narrativa de um cotidiano, do que a gente vive no cotidiano. Muitas vezes, né, músicas que abordam relacionamentos, né, uma coisa que é muito popular. 90% né? são uma sofrência. Aí, O sertanejo, que é Sim. muito popular, ou no pagode, né, Sim. vamos falar assim. Então, é um tipo de música que eu acho que vai trabalhar mais nesse nível superficial, né? Da personalidade mesmo, do cotidiano, do dia a dia, né? Então, assim, não necessariamente, não é uma música que vai trazer a gente para uma interiorização, né? Para uma busca desse encontro com a alma, né? Assim, não tem esse propósito. Tô falando isso que tem muita gente que escuta música o dia inteiro. Sim. Né? Fica com fone o dia inteiro, Sim. escutando vários tipos de música, ritmos diferentes, né? E tudo assim. E não consegue se desconectar mesmo de música. Então seria um barulho mais, no caso, do Não, que... assim, tem uma coisa que é o seguinte, a música ela tem o poder de temperar Ótimo. o nosso estado Sim. psíquico, né? O nosso humor, Sim. né? Então, assim, é um recurso mágico mesmo, né? Sim. Poxa, você tá ali um pouco desanimado, você coloca uma música que tem um ritmo, né? Que traz mais movimento, né? Que tem uma coisa que traz mais um estado de ânimo mais elevado. Vamos falar assim, a pessoa coloca um axé, para quem gosta, né? Sim. Aquele ritmo, né? Isso é mais Olodum, né? Não sei, mas acho que tá no axé também. Pagode baiano. Pagode baiano. Poxa, aquilo ali, mesmo quem não gosta, aquilo obviamente traz um movimento. Aquele ritmo todo, ele traz um movimento, né? Traz algo mais dinâmico. Sim. Talvez se essa pessoa, né, for ficar ouvindo coisas muito lentas, arrastadas, mais melancólicas e tal, isso vai, né, assim, vai trazer o estado dela mais para baixo, assim, e tal. Então, voltando ao que você falou, né, tem muita gente que usa isso para temperar, né, para ajudar no dia a dia, ótimo. né? Recurso mesmo. É um recurso. Mas tem esse outro lado que você falou, que assim, quando eu fico em silêncio, eu começo a me escutar mais, né? E esse silêncio, eu acho que ele tem sido cada vez mais um incômodo. Porque a gente está rodeado de estímulos o tempo todo, né? Assim, Instagram, TikTok, tudo que cabe nessa tela, né? Música também, né? Assim, até a facilidade do Spotify, do YouTube, né? Algumas dessas plataformas, assim, de você ouvir qualquer música que você quiser, né? Então, e outra coisa, você começa a ouvir uma música, aí você aperta um botão, você já passa. Você está ouvindo uma música brasileira, aí você aperta um botão, você já passa para uma música da China, né? Assim, como é que chama? O pessoal gosta do coisa da Coreia lá. Tem uns grupos coreanos que fazem muito sucesso. Ai, sim. Não Vocês sabem o que não precisamos lembrar. Mas tô falando assim, olha que coisa, né? Que viagem, né? Assim, você viaja, vai para o outro lado do mundo, né? Sim. Com um clique. E antes de assim. imaginar também, você tinha que esperar uma música tocar no rádio para você escutar. Então você comprar um disco. Sim. Né? Ou sim. um cassete, ou então gravar no cassete, eu lembro que eu sou dessa época. E até a forma, eu não sou saudosista nesse aspecto, não, mas assim, você pensa, uma fita cassete, né? Ela tinha lá 30 minutos de um lado. Às vezes tinha a música que você queria ouvir, ela era a última daquele lado, você tinha que passar para frente.
Ou seja... E não era um botãozinho só, tinha que esperar mesmo, Tinha que esperar, não tinha um time para isso, né? né? Ou então um vinil, você tinha que ir lá, levantar, pegar o vinil, colocar com cuidado, senão arranhava o vinil, E né? se quiser escutar de novo, você tinha que ir lá e voltar, e colocar de novo Sim. naquela faixinha, assim, naquele lugar. Então, a questão, aí a gente entra nessa questão do tempo, né? O tempo está muito acelerado, né? Porque a gente consegue tudo muito rápido, né? E tal. Até mesmo a coisa, antes você precisava comprar uma coisa, né? Você tinha que pegar, ia lá num shopping ou ia no centro da cidade, né? E tal. Agora, assim, com 2 cliques você comprou, aí assim, você foi, lanchou alguma coisa, quando você vê já está chegando na sua porta, né? Então, assim, é tudo muito acelerado. E eu acho que isso tem a ver... então, assim, a gente fica condicionado com esse estado acelerado também mental, e eu acho que muitas questões, muitos desconfortos, até questões existenciais mesmo, vão ficando para debaixo do pano, debaixo do tapete, né? Vão ficando para debaixo do tapete porque a gente não está tendo contato com a gente mesmo. É como se a gente fosse acumulando uma dívida com a gente mesmo, né? Nesse barulho todo que a gente está imerso nele. Quando a gente para, aí começa a... Desse jeito, tem vivido. Começa a vir aquele tanto de coisa. Tá cada vez mais difícil mesmo ficar em silêncio. Você Então, assim, talvez se a pessoa for fazendo isso a prestações, né? Sempre cultivando um pouco do silêncio, o silêncio vai ser algo menos aterrorizador, assim. Né? O silêncio, porque o que vai vir ali é uma quantidade menor de conteúdos emocionais, mentais. Você falou que não é saudosista, não, mas eu queria saber qual é a sua história com a música? Pra quem não conhece, assim, como é que vem essa coisa pra você? É desde sempre que vocês têm essa memória? Assim, É porque eu vejo que você tem muita facilidade com instrumentos. Né? Então a gente vê que é algo de alma mesmo. E a música tem isso, assim, por exemplo, de tocar instrumento. Quanto mais cedo a pessoa aprende, né, mais facilidade ela vai ter, né? Porque as crianças, elas estão, né, assim, o HD está mais limpo ali, assim, né? Então a gente absorve tudo. E, da mesma forma, a pessoa que aprende línguas também, né, muito cedo, tudo, né? Tudo. Mas essa coisa com a música especificamente acho que foi com a Disney. Os desenhos animados, assim. A Disney que eu falo tinha muitos desenhos que não tinha fala. Era só instrumento. Que era só música narrando, né? Então, assim, um ratinho corre pra cá, não sei o quê. Um Tom e Jerry na nossa época, né? Que nunca teve um diálogo nem nada. Isso, o Tom e Jerry. Eu lembro que... Isso não até... era Disney, né? Mas enfim. Tom e Jerry. Até minha mãe que contava isso, assim, que eu era muito pequeno, sei lá, não sei quantos anos, muito mesmo, assim, e que tinha um desenho que, acho que tinha um urso que tocava uma música clássica no piano, sabe? Nesse desenho. Aí um dia, essa música estava tocando no rádio, no carro, aí eu falei, olha a música do ursinho, alguma coisa assim. Já tinha associado. Já tinha associação. Então, assim, eu já era muito ligado nisso. Sei. Então, assim, eu considero, assim, a música já estava desde sempre, né? E fora, assim, além da música, né? O som da cachoeira, o som dos pássaros, o som do vento, né? Isso tudo sempre me despertou. Ao mesmo tempo, o som de uma sirene, né? Né, por ser muito sensível, né, ter uma audição muito sensível, o efeito do som, não só o som para relaxar, o som agradável, mas assim, uma porta que bate, alguém que grita. Você tem essa sensibilidade do som para tudo, né? Não só para música, para ruídos. Isso, porque qualquer som, ele transmite algo, né? Ele transmite uma vibração. Sim. Então, uma coisa que eu gosto sempre de pensar é como que as nossas vozes transmitem, as nossas vozes são melodias, né? Sim. E elas transmitem algo o tempo inteiro. Então, assim, você pensa uma criança que não entende a linguagem ainda, né? Ela não sabe o que é o que e tal. Se você chega perto dela e grita com ela pode não estar te vendo, ela não precisa te ver, ela pode não estar lendo sua expressão, mas se você grita com ela vai fazer assim com o corpo. Aquela vibração tá dando recado para ela. Isso, tipo, perigo. Tem alguma coisa aí. Da mesma forma, né? Assim, a pessoa vai ninar, né? Uma criança, ela vai ninar com aquela voz doce, né? Com normalmente um volume mais baixo. Sim.
E assim, as palavras que ela está falando, o bebê não está entendendo. Ele está entendendo a vibração. Ele está captando, não Você entendendo, tá mas falando isso, eu captando a lembro da minha vibração. bisavó, meninando, assim, ela fazia um... Ó, olha Que era o só. ritmo que ela balançava, assim, e era um Aham. assovio a cada vez Olha que só, o ela assovio eu fazia. nunca tinha visto. É bem Interessante. peculiar mesmo que ela É. usa. Mas então, Você começou com a flauta, eu ou comecei com não? a flauta doce, que é aquela flauta que é tão... Você nem tem ela mais. Não, tem, eu Ah, tem. tenho a flauta doce, mas é uma flauta que é muito boa para musicalização, né? Nas escolas é usada, é ótimo, mesmo, desenvolve o ouvido e é um instrumento que ele é barato, assim. Você compra uma flauta, pode comprar uma flauta razoável, daquelas de plástico mesmo, Sim. mas que tem uma boa afinação e tal, né? E, e é ótimo, assim, para começar. E depois disso veio... Começou com a música, depois a psicologia, não é isso? Que aí Ou nessa foi tudo junto, a assim? gente teve um grupo de chorinho na minha casa, assim, a gente, adolescente, criança ainda, meu pai tocando com a gente também, eu e meus irmãos e meu pai, e sempre tocando nas festas e tal. Aí depois, né, comecei a tocar com amigos, assim, na adolescência. Aí já fui pro rock, Sim. Aí né, surgiu o e Cárix. bem antes do Calix até, no início eu tocava teclado numa banda de rock, tocava assim, com o acorde eu fazia com 3 dedos, assim, era 3 dedos e um aqui, assim. É, e aí depois, como estava tocando rock, aí eu fui ouvir rockabilly, aí tinha muito sax, né, nos anos Sei. 50, anos 60, Adoro. aí fui tocar sax, e aí, né, assim, aí comecei a cantar também, aí assim, minha adolescência sempre tem um amigo que toca violão, eu lembro até de um amigo que foi lá em casa e me mostrou uns acordes, aí eu comecei a tocar violão, porque já tinha um violão em casa também, e aí, Você toca violão? Eu nunca vi você tocando violão hoje. toco, acabei no Calix mesmo, né, que é a banda principal, assim, que eu toco há mais Quanto tempo tempo, tem o Cárix? vai estar com uns 27 anos já. Não. Parabéns, Cárix. Uns quase 30 anos. Sim. Muito tempo, né? E esse tempo todo com os mesmos É, isso que eu integrantes, o tô que é, falando. o que é difícil, né? Sim. Isso é bem... Atualmente, né, o Calix faz parte da Orquestra Mineira de É Rock, isso que que eu é ia falar. É, ele tá, a orquestra são várias pessoas e o Cárix está lá dentro, né? tá lá dentro e tal. São quantas pessoas na São orquestra? 13. 13. Então, atualmente, a orquestra é um organismo independente, assim, Sim. né? É das bandas individuais e tal, né? E que a Ter esse gente tem encontro, tocado assim. mais. Isso. E você estava na Índia agora. Isso. Conta pra gente como é que foi essa Ué, essa imersão. Foi uma imersão foi ou uma foi? imersão, né? Assim, e foi uma viagem com um propósito bem definido, né? Porque tem 5 anos já que eu estudo o Nada Yoga, que é o yoga do som, né? O yoga das vibrações, com o professor Marcelo de Aquino Vicente, da Nada Brahma. Então, assim, eu já vim estudando com ele e tal, e ele veio no ano passado com essa proposta de fazer um retiro de iniciação ao Nada Yoga, com os mestres lá na Índia, né? Ele já frequenta a Índia, já vai para a Índia há mais de 20 anos, então ele conhece muita gente lá, né? Já estudou com várias pessoas. Então ele fez essa viagem. Eu não tinha planos assim de ir para a Índia esse ano, né? Assim, nem tinha planos de ir para a Índia a princípio, assim. Mas quando ele apresentou essa viagem, né? Assim, com quem que a gente ia encontrar, o que que a gente ia fazer lá e tal, eu falei assim, não, Tem como não ir, não é mesmo? realmente. E E entregou isso mesmo? demais. E é engraçado, volta e meia eu paro desde que eu voltei, né? E penso assim, não, como que eu descrevo o que que eu vivi na Índia? Aí eu começo a pensar assim, não, vou descrever isso e tal, assim. Aí eu penso assim, mas não é isso. Porque é muito o que acontece dentro, né? Assim, Sim. essa conexão e tal. Então, assim, tem algumas coisas, por exemplo, a gente foi num concerto dentro de um templo sufi. Aí teve um grupo lá apresentando um estilo de música que chama Qawwali, que é um estilo de música que tem muita conexão com a música árabe até e tal. Sim, acho que... Então, assim, foi algo muito, muito forte, muito impactante. E
esse templo, né, é onde fica o túmulo de um grande músico sufi, né, o Hazrat Inayat Khan. Então, assim, foi uma vivência muito especial, muito forte, mas, assim, eu teria que ser um poeta, um escritor, assim, para poder descrever muito bem, né, o que eu... Eu acho que esses momentos são momentos de alma mesmo. Isso, sim. Eu acho que esses momentos de alma que a gente tem na vida, eles são bem indescritíveis. A experiência está num outro patamar, que eu acho que o nosso eu menor assim não consegue, talvez, nem descrever, nem entender e nem racionalizar. Sim. Né? E é incrível. Esse, por exemplo, ele tem a ver com a música, né? Assim, tem a ver com o lugar que a gente foi com a música. Mas tem algo ali que marcou a minha alma, assim, profundamente, e que eu não sei. A gente foi numa... Onde que foi? Foi em Ajmer, coincidentemente num outro templo sufi também, que um grande mestre ficam os restos mortais de um grande mestre também do sufismo. E a gente foi para lá e era assim, tem uma rua principal e no fundo fica esse templo. Então essa rua, ela causou uma impressão em mim assim que eu não consigo descrever assim. E assim, não é uma rua esteticamente bonita ou com palácios, nada disso. Inclusive um lugar muito caótico assim, sabe? Mas que na vivência não me passou uma sensação de caos, assim. Então era assim, uma coisa bem do que as pessoas imaginam da Índia, assim, um tanto de criança pedindo dinheiro, muita gente pobre, algumas pessoas deficientes, aleijados no chão, né, assim, rastejando, pedindo, cenas muito fortes, a rua muito suja, gente de tudo quanto é tipo, passando para lá e para cá, aquela barulheira, tuk-tuk passando, uma bagunça, sabe? Mas essa rua, né, bem em frente ao templo ali, é um lugar assim que me marcou assim muito, assim. Eu sei que eu saí de lá falando assim, não, alguma coisa aconteceu aqui e eu não sei o que foi. Eu tive isso no Peru, em Ollantaytam. Sim. Uhum. Falar de Ollantaytam me emociona. Tipo assim, é um lugar que eu também não sei descrever. Uhum. Eu entrei na cidade, algo assim. E eu saí e ficou lá. Tipo assim, eu não trouxe comigo. Tipo assim, eu tenho que estar lá Sim, pra viver sim. aquilo. Assim, né? Eu consigo entender, assim, por causa disso que você quer dizer. Realmente. Sim. Então foi uma viagem. E assim, teve a parte da música mesmo. A gente teve workshops, aulas, concertos, né, com mestres assim. E esse estudo, da forma que o meu professor Marcelo ele ensina, né, o Nada Yoga, é bem esse estudo do som mesmo, da conexão com o som, com a vibração. Então ele vai além de um estilo musical. Tem como explicar isso? O que é o som e a vibração, a frequência? Você consegue? Ou não? Não, todo Porque quando a gente fala de vibração, o que seria? O vamos, som, ele tem um barulho, vamos falar assim. isso, pois é, o barulho, né, o que a gente escuta é a manifestação audível de uma vibração. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, não sei se vai... Mas, assim, esse ano eu fiz muitos trabalhos, assim, para grupos, né, assim, com essa parte do sound healing, de relaxamento através do som, meditação através do som e tal. E uma coisa que eu sempre percebo é assim, o pessoal chegou, sentou. Vamos imaginar, tem, sei lá, 50 pessoas lá, estão lá sentadas e tal. Aí a gente começa a falar, explicar como que vai ser, existe um silêncio. Tá todo mundo em silêncio, não tem ninguém conversando, não tem ninguém se movimentando muito. Mas tem um... O pessoal tá lá em silêncio. Aí a gente fala, tô ouvindo alguma coisa? Não tô ouvindo. Tá. Aí, por exemplo, eu toco essa flauta, que como eu toquei no início aqui, é uma coisa que muitas vezes eu fiz, repeti diversas vezes e pude perceber, quando eu acabo de tocar a flauta, tá mais silencioso. Mas as pessoas estão com a mesma quantidade de movimento ou de não movimento físico. Entendeu? Então, assim, A ausência de ruído, né? Que já não estava, mas tem um silêncio mais profundo. Tem um silêncio mais profundo que eu acredito que tem a ver com essa vibração e que tem a ver também com um padrão mental, a forma que eu entendo. Então, assim, quando a nossa mente, por exemplo, quando tem uma pessoa muito ansiosa, muito
preocupada, né, com muitos pensamentos perto da gente, a pessoa pode ficar ali imóvel, né, assim, porque pelo movimento é óbvio que a gente vê que a pessoa está agitada, mas se a pessoa se força a ficar imóvel, a gente consegue perceber que existe um movimento sutil que está acontecendo ali. E é um silêncio ruim, que eu falo às vezes. Sim. Quando está acontecendo isso, né, a gente está do lado de alguém que está assim, ou a gente mesmo está assim, Aham. quando está acontecendo talvez aquele diálogo no meio do silêncio, né, ninguém Isso. fala nada, Aham. é um silêncio ruim mesmo. É um ruído, né? Ele deixa a gente... E tem pessoas que realmente você consegue ficar do lado delas e o silêncio não é constrangedor, não é nada, tipo Sim. assim. A gente consegue acompanhar, talvez, o que não é dito e ficar de boa. Que tem a ver com intimidade, claro, né? Quando você está bem perto da pessoa, mas muitas vezes tem a ver com o estado da pessoa mesmo, né? Uma vez eu vi uma entrevista, eu acho que foi do vocalista do Red Hot Chili Peppers, e ele falando que ele estava ele estava muito mal num momento específico assim da vida, e ele teve acesso ao Dalai Lama. Então ele encontrou com o Dalai Lama e tal, e esperando conselhos, né? Esperando que o Dalai Lama fosse falar coisas, faça isso, não faça aquilo, né? Direcionar e tal. E disse que o Dalai Lama levou ele, acho que para a beira de um lago, assim, e só ficou lá junto com ele, assim. E que aquilo para ele foi algo assim muito transformador, assim, né? Então, tem isso, né? As pessoas que meditam muito, né? E você pega a tradição tibetana, por exemplo, que eles têm uma metodologia, né, de meditação e um culto à meditação muito grande, uma prática, né, muita prática. A pessoa aprende a tanto, claro, observar os pensamentos, diminuir o fluxo dos pensamentos, mas também trabalhar essa vibração. E quando a pessoa chega num nível que ela consegue sustentar aquilo com muita força, ela consegue transmitir aquela vibração. Sim. Sem tocar nada, sem falar nada, né? Mas aí num nível de maestria, né? Num nível, aí sim, de um guru, né? Né? Eu estava escrevendo Inteligência Espiritual na Aham. época, e eu lembro de... Toda vez que eu terminava de escrever, assim, eu ficava assim, mas isso aqui é tão básico, eu não posso... Eu tenho que falar de coisas, mas tudo caiu no mesmo lugar, tipo assim, presença, silêncio, Aham. né? E o que você faz para chegar nesses estados? Sim. Eu acho que tem uns recursos aí, né? Sim. Como a música o som, a vibração. Determinados tempos da minha vida, eu vou usar recursos diferentes, mas eu sempre... Para ter essa inteligência, para fazer essa conexão mais profunda com a minha alma, seja como que for, eu vou precisar de silêncio. Sim. Eu vou precisar de encontrar esse estado. Eu fico pensando muito, assim, às vezes, né, para tentar decodificar da forma mais simples possível como que são esses caminhos. Sim. Porque às vezes é difícil, né? Você fala com a pessoa assim, não, senta né? Muita gente já falou isso assim, não, eu sento ali e é um inferno para mim. Eu ficar ali parado, sentado, sem fazer nada, logo eu já quero sair, quero pegar o celular, quero fazer outra coisa, né? Então, eu acredito assim que tem muitos comandos mentais simples mesmo, fala assim, olha, agora eu vou me permitir durante 1 minuto, é como se fosse um combinado comigo mesmo, né? Sim. Eu vou me permitir durante 1 minuto, né, estar só tranquilo aqui, não tem que acontecer nada, eu não vou me cobrar de entrar em estado nenhum, de parar de pensar essas coisas, nada disso. Eu só vou observar meu corpo, observar minha mente durante 1 minuto. Se eu conseguir 2, ótimo, mas se for um só, beleza. Se um for difícil, faz um esforço, né? Se 1 minuto for difícil, eu faço isso e depois eu percebo, não, e aí, como é que foi? Nossa, foi muito difícil, foi muito ruim. Tudo bem, amanhã faz de novo, né? E é igual exercício físico também, né? É difícil Claro. começar a fazer. Né? Eu lembro quando ir na academia para mim, eu tipo assim, ai, que saco. Né? Hoje eu vou domingo. Sim. Sem necessidade nenhuma de ir, né? Sim. E é interessante falar da presença também, porque a única coisa, vamos dizer assim, que está no presente o tempo inteiro na gente é o corpo, né? Por isso essa conexão com o corpo é tão interessante. Sim, né? sim. Porque é o corpo que a mente não foi feita para estar no presente, emoções vão estar no presente, nada disso vai estar no presente.
Então, respiração através do corpo, né? Essa consciência que a gente traz de estar... E quando a gente traz, pelo menos porque eu já percebi nas vivências que eu tive com você de sound healing, né? De som e tudo, com Nada Yoga também já tive experiência com você, tudo traz experiência para o corpo de uma forma com que a gente não consegue processar muitas vezes na mente. E no final de uma vivência dessa, tem uma presença. Isso. E é essa presença que deixa as coisas mais leves, assim, né? Eu tive um momento, talvez, de essa conexão com o corpo, e no final tem um silêncio maior, né? Assim, acho que são os feedbacks que você mais escuta, talvez, no final. Muitas vezes, assim, uma sensação que a gente chama de limpeza, né? E é interessante, né? Porque limpa ali, né? Assim, limpa um pouco assim, os pensamentos, as preocupações, você consegue desconectar daquilo por um tempo e realmente tem a sensação de mais leveza, de mais presença. Agora, rapidamente vai sujar de novo. Vai. Mas eu falo que o seu corpo agora tem um registro de algo. Tem um registro, isso. Né? Que, tipo assim, por mais que eu não consigo ficar vivendo assim, não é no mundo que a gente vive, mas no Brasil, né, gente? Dificilmente. Mas eu acho que é um aprendizado, sabe? Assim, de um caminho. Sim. Eu gosto de pensar nisso no caminho. Né? Você vai a primeira vez para um lugar, vamos pensar do ponto de vista físico. Sim. Nossa, foi difícil, né? Não sei o quê, igual eu para achar a sala aqui. Né? Hoje eu estava procurando ali, estava meio perdido, não estava achando. Da próxima vez que eu vier, eu já vou achar muito mais fácil, né? Então esse estado, esse registro que você falou, eu vejo assim, né? A pessoa ela tem um segundozinho de presença ali, de tranquilidade. Ela já fala, opa, eu consigo chegar nesse lugar, existe esse lugar dentro de mim. Agora, cabe a ela cultivar, né? A gente vive no momento das promessas de milagres, né? E de mágicas, né? Então, assim, não, gente, é prática. Prática, 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 e prática. Tem disciplina prática. Mesmo. Sim. Né? Não adianta... E isso vai acompanhar muito o estado que a gente está também, né? Sim. No estado, o agora, vamos dizer assim, o estar no agora. Às vezes é ter consciência de onde você está, igual eu vou falar. Eu percebi que eu estava comendo algumas coisas, dando um exemplo. Né? A minha alimentação era de quando eu tinha 10 quilos a menos e 20 anos atrás. O meu corpo agora ele tem outras necessidades, ele tem outras formas de estar no mundo, ele tem outros movimentos, né? Ele tem um outro ritmo. Né? Sim. Então, o autoconhecimento levado a isso, assim, trata a gente de ser presença do corpo também maior. Sim. De perceber e falar assim, nossa, eu sei onde estou aqui, de que ponto eu posso partir agora, né? Eu vou aprender um instrumento, vai ser diferente de 20 anos atrás, né? Eu vou... Falar nisso, Renato, você ainda aprende instrumento novo ainda? Aprendo, viu? Ainda tem coisa que você não sabe tocar? Claro, nossa. Vou te dar 2 exemplos. Eu tenho lá uma flauta turca, chama ney. Ela nem veio pra cá. Nem veio. Ela veio. Tem um santuário. Não, por quê? Por que ela não veio? Porque eu não sei tocar. E porque é muito difícil. Então, eu fui para o YouTube, né, para aprender, né, e tal. Peguei dicas até com umas pessoas que eu sigo no Instagram, né, e tal. Então, é igual um menino aprendendo a andar mesmo, né, porque ela tem um sopro que ele não é nem assim e nem de lado, ele é aqui. Ele tem. Tem um ângulo. Tem um ângulo. Então, né, então, né, no YouTube lá, assistindo lá, o cara falando assim, ó, fica lá experimentando, mexe pra cá, mexe pra lá. Quando você conseguir tirar um sonzinho, vai nele e fica tirando só esse som. Fu, fu. 1 dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias. Quando você está seguro nesse som, igual uma criança, né? Sim. Quando ela está segura, consegue ficar em pé. Opa, vou tentar dar um passo agora. Dar uma ousada aqui agora. Então, mais uma vez, né, a questão do tempo, né? Então tem esse instrumento e tem um outro instrumento que é maravilhoso, chama duduk, que é um instrumento armeno, que é um som assim, trilhas de filme, direto a gente escuta o duduk e não sabe, às vezes a gente não sabe se é uma voz ou se é o duduk, assim, de tão incrível que é o som. É um instrumento difícil também, você tem que fortalecer muita bochecha aqui, tem a afinação dele, tem um tipo de vibrato e tal, assim. Então, então assim, são caminhos longos, né? Assim, e eu
isso é uma coisa que eu vi muitos mestres lá da música falando lá na Índia, que é essa questão do tempo, assim, como é que eles respeitam essa questão do tempo. Eles falam assim, não, você vai estudar o canto Drupad, por exemplo, que é uma ciência milenar e algo super sutil e tal. Ele falou assim, você vai fazer esses exercícios aqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, aí você começa a caminhar, né? Entendeu? Assim? E é uma constância que você precisa ter, Isso. né? Uma disciplina. Sim. Também para isso. E cada vez você vai estando mais presente, assim. Até quando... Eu falo que a gente vai criando um corpo, às vezes, para viver as experiências. Eu gosto muito de falar do terapeuta em mim, assim. Né? Uhum. Hoje eu tenho um corpo do terapeuta. Então, ou seja, entrar e sair nele é muito fácil para mim, hoje. Sim. Né? Então, quando eu entro, tem um domínio, assim. Tem um lugar que eu falo assim, é quase como se fosse uma entidade mesmo. Assim, sim. Né? Aquela tem uma persona, tem um alinhamento para que aquilo aconteça. Né? Eu acho que com o instrumento, em algum momento também, você já pega a flauta e você já é um com ela. Eu vou até aproveitar para tocar essa flauta aqui, que a gente está falando Para onde a flauta leva a gente? Cada instrumento leva a gente para um lugar diferente, você acha ou não? É uma boa pergunta. Então, eu vou tocar 2 flautas diferentes. Primeiro, tem as flautas que são diferentes e tem o jeito de tocar as flautas. Né? Mas eu vou tocar 2 flautas aqui para a gente ver para que lugar. Então, primeiro essa daqui, né? Esse vai ser um som mais baixinho, mas vocês vão ver que bonito que é essa flauta aqui. Você percebe o silêncio? Essa é a flauta indutora de silêncio. Sim. É impressionante, assim. A gente até estava conversando antes, né? Assim, você tinha comentado de algumas perguntas e tal. O que dá para perceber no corpo das pessoas, né? Numa sessão de sound healing. Por exemplo, depois de tocar essa flauta durante algum tempo, maior do que isso que eu fiz aqui, naturalmente eu tenho essa percepção sutil do silêncio maior e percebo a respiração mais profunda. Tem uma coisa também do reflexo de engolir, que é algo comum quando a pessoa vai entrando no estado de relaxamento. E às vezes aqueles espasmos, sabe? Quando a pessoa começa, né, a entrar no estado mais de... Então isso foi uma flauta, né? Então essa leva a gente talvez para um silêncio maior. Pelo menos dessa forma que eu uso, sim. E essa flauta ela tem um som bem específico, ela é difícil de ter uma variação tão grande de estados que ela vai gerar. É uma flauta tipo daquela japonesa? Assim, nós estávamos tocando, parecia algo assim. Assim, lembra, mas essa flauta essas flautas elas são inspiradas nos nativos norte-americanos, né, nos indígenas, de etnias diferentes, né, e tal. E que hoje em dia são produzidas no mundo todo. Essas, por exemplo, essa é produzida no Brasil, essa é de alguém da Argentina, mas que eu não conheci, não sei quem que é. Comprei do grande Daniel Nancay, que é um dos primeiros que começou com esse trabalho de sound healing desde a década de 80, muito antes de chamar sound healing, né? Que é E essa aí? Pois é, então sim, é uma flauta também, né? Vamos ver. Aí eu vou tocar uma outra coisa.
Alegria pura, né? Né? Então, não dá pra gente falar assim, a flauta leva, né? E até aproveitando, né? A mesma flauta, né? Eu poderia tocar uma outra coisa, né? Mas Relaxamento maior. é outra. Tem um aspecto do instrumento, da intenção, mas tem um aspecto das vivências de cada pessoa também. Né? Pode ser que tenha uma pessoa que escuta uma dessas flautas, claro, aquela coisa mais alegre que eu toquei, é difícil a pessoa falar, mas às vezes só de ouvir o som da flauta a pessoa se sente triste. Sim. Tem gente que se sente mais leve. Então tem essa coisa da relação de cada pessoa. Memórias e traumas também. Isso, né? memórias. Por exemplo, para pessoas que às vezes são muito frenéticas, assim, tem um ritmo muito frenético, escuta música muito alto, escuta músicas que são mais agitadas o tempo inteiro, que está sempre nas telas, não sei o quê. Às vezes o som de uma flauta pode trazer uma sensação de tristeza, né, que ela interpreta como uma tristeza. Sim. Mas às vezes é só um processo de interiorização que ela interpreta como uma tristeza. Sim. E isso vai trazer para ela algum tipo de experiência. Ela vai fugir ou ela vai talvez integrar aquilo. Isso. E às vezes também, né, pode ser que essa interiorização traga uma tristeza dessas pendências, de um tanto de coisa que ela não está lidando, questões interiores, né, emoções que ela não está entrando em contato com elas, né? Então, na hora que vem uma flauta que traz um silêncio maior, começa a vir, né? As coisas começam a aparecer mais, a vir à tona. Algo que eu percebo também na vivência do Sound Healing uma coisa é você escutar. Assim, você vai colocar o fone e você vai escutar o gongo. Vou dar um exemplo. Sim. Outra coisa é você estar lá e sentir a vibração do instrumento. Sim. Que aquilo faz no seu corpo, assim, que você vai mesmo assim próximo à pessoa, né? Você tem um movimento ali, né? Vibra no corpo. Sim, a vibração mesmo, assim. Principalmente os instrumentos graves, eles são muito... A gente consegue sentir muito no corpo mesmo, né? É uma coisa banal aí, não nessa área do sound healing, mas às vezes passa um cara com som altão, né? Um carro... Do ovo. Passa... A pamonha que passa não, a pamonha, mas vamos falar assim de um som, ouvindo música, né? Esse pessoal que dá uma turbinada no som do carro. Tem também. É difícil você ouvir a pessoa que tem um som potente desse ouvindo uma música leve. Normalmente o pessoal quer ouvir um bum, 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 né? E esse bum, isso é o grave. E você vê que, assim, às vezes a melodia, quando o carro está distante, a melodia a gente não ouve tanto, mas o bum, 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 e se a gente escuta, e se o carro para do seu lado, você sente esse som mesmo. Foi interessante, esses dias eu fui ver o Tizumba com o Gado. Sim. Eu fui levar o Davi, meu filho, né? Porque ele tinha falado, não, nunca vi um congado. Eu falei, não é possível. Que isso? Que isso? Conceição no Mato Dentro. Pois é. Aí o que acontece, né? Porque a festa do Rosário lá em Conceição é sempre dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, normalmente ele tá na praia. Eu falei, então vão achar um... Aí apareceu esse congado, eu falei, vamos lá ver o congado. Sim. E ele ficou impressionado. Né? E eu fiquei também, porque tinha um tempo que eu não vi o congado, apesar de eu já ter visto dezenas, né, na minha vida toda. O impacto, aqueles tambores grandões, né? A vibração, mesmo se você colocar um cancelador de ruído na sua orelha, você vai sentir no corpo. Porque quem não escuta, geralmente, às vezes vai em lugares que tem esses tons assim e sente no corpo. Sente no corpo. Então você junta, sei lá, eram 20, 30 tambores juntos, tocando o mesmo ritmo ali. Aquilo é uma potência, é uma coisa assim... né? Até voltando, você perguntou da música, né?
essa experiência de ver um congado ao vivo, né, lá em Conceição do Madeira, desde criança, eu lembro que eu ouvia os tambores vindo lá de cima da avenida. Ouvi e já sentia, né, aquela vibração, e se aproximando, se aproximando. Poxa, a coisa chega no corpo de tal forma que você fala assim, não, alguma coisa muito importante está acontecendo. É assim. Tem uma coisa muito grandiosa, é muito impactante. Então, o sound healing, além do som, né, ele usa muito essa questão. Tem vários instrumentos que eles são, a gente fala, vibracionais, né? Assim, o gongo é um deles. O gongo é um instrumento que ele tem ele pega desde as frequências muito graves até as mais agudas. Ah, não sabia. Então a gama de frequências de um gongo, principalmente se for um gongo grande... Eu achava que era só tom. Não, ele vai... né, porque ele vai naquele bum, e ele também vai... que são mais agudos, né? Então, e daí para o meio, né? E vai... então, assim, são instrumentos que eles vão... né, uma coisa que é muito falada no sound healing é a questão, assim, que o nosso corpo 70% água, tem gente que fala 70 e poucos, não sei. 3. Gosto desse número, 73%. 73% de água, vamos colocar assim. E que a água, por exemplo, quando a gente coloca uma vibração perto da água, a gente vê a água respondendo àquela vibração, né? Uma vibração sonora, né? Então, que assim, isso vai mexer com as águas do nosso corpo e naturalmente vai mexer com as emoções, né? E com um bocado de coisa e tal, né? Tem, inclusive, pesquisa, né? Tem um grande amigo, o Renato Cipriano, que ele está agora auxiliando lá numa pesquisa que está acontecendo dentro da Escola de Medicina, aqui da UFMG, com uma máquina que ele desenvolveu, que é uma máquina que emite frequências. Sabe? Então, eles estão fazendo uma pesquisa mesmo, dentro dos critérios do rigor científico e tudo, mas aí são caixas de som e uma cabine de som assim, desenvolvida para poder testar mesmo, né, e ver os resultados disso de uma forma controlada e tal. Então, quando eu coloco a frequência tal, durante tanto tempo, numa pessoa e tudo mais, eu tenho tal tipo de resultado. Aí passa um tempo, a pessoa volta lá e coloca as mesmas frequências. Então, quando você coloca... Aí são frequências geradas por computador e tal, porque a frequência de um instrumento, por exemplo, um tambor, se o dia está mais quente, a pele estica mais, ele vai gerar uma frequência. Às vezes a pele está um pouco... É mais difícil de ter esse controle. Uma máquina... ela consegue gerar sempre máquina na mesma caixa de som ali, ela consegue gerar sempre a mesma frequência, e aí sim é possível, né, fazer vários testes e tal, e ver assim, como é que isso funciona, né? Porque aí seria a gente sair um pouco... porque a música é algo tão complexo, a gente está habituado, né, assim, com a música aqui, música ali, mas é algo tão complexo, assim, que além da vibração, envolve a memória, envolve os condicionamentos, a memória afetiva, né? Assim, nossa, minha avó ouvia tal música, nossa, então eu escuto essa música, eu lembro dela, isso me emociona. Aí não está passando necessariamente pela vibração da música, né? Está vindo um tanto de coisa misturada. Agora, quando você pega um som puro, que não é música, que não tem letra, que não tem melodia, que é só o som, aí é possível a gente começar a observar, não, vamos ver aqui o que esse som realmente modifica no corpo, na fisiologia, né, no estado mental e por aí vai, né? Então, assim, eu sou bem cuidadoso, assim, o pessoal gosta muito de falar assim, não, porque tal frequência serve para isso, tal frequência serve para aquilo. Né? Você pode ouvir frequências no YouTube, tipo assim, 432 Hz é a frequência do amor, por exemplo. Isso. Alguém deu o nome de frequência do amor. Não sei. Eu não falo nem que sim, nem que não, entendeu? Assim, porque... Você saiu mais amoroso, talvez? Eu acho que a pergunta é um pouco se eu te falar assim, Ed, essa flauta aqui, ela desperta um amor no coração. A pessoa sai rancorosa depois. Não, aí você senta, aí eu falo assim, vai, coloca a mão no seu coração, respira fundo, imagina umas rosas, né, e tudo mais, e agora eu vou tocar a flauta. Poxa, eu já te sugestionei absolutamente, né? Então, a questão seria o seguinte, eu pegar essa frequência que eles falam, que é do amor, a pessoa entra lá na máquina e fala assim, eu vou pôr uma frequência aqui para você, me fala, depois de tanto tempo, você me fala como é que você está sentindo. Sim. Aí a pessoa sai, aí sei lá, 200, 500, 1.000, 500 mil pessoas entram lá. Amor.
escutam e saem todo amor. Aí sim, então eu falo, beleza, Sim. é isso mesmo, né? Sim. O pessoal não gosta muito dessa abordagem mais cética, assim, né? Porque... Mas eu acho que é ser honesto, sabe? E deixar que cada um viva a sua experiência também, Isso, né? Que, exatamente. terapeuticamente falando, né, o que é terapêutico, nem sempre a gente vai ter uma devolutiva, né, dentro de uma vivência com sound healing mesmo, né? Isso. Tem 50 pessoas deitadas, elas vão estar bem, vamos dizer assim, no modo geral, você pode ouvir, não, estou bem, Aham. né? Mas o caminho que cada uma fez para estar bem, que foi diferente, que é uma jornada, né? Por exemplo, a gente tem experiências, por exemplo, que a gente faz, são bem potentes, a gente faz lá no estúdio Sonastério, eu e mais os dois Renatos, né? Renato Sim, os Moura e Renato Renatos. Cipriano. É incrível, assim, uma pessoa fala assim, nossa, me senti nas nuvens, apareceu que eu saí do corpo, não sei o quê. Outra fala assim, nossa, fiquei muito incomodada com tal som. E as pessoas estão ali uma ao lado da outra, Sim. né? Então, assim, não é absoluto, né? Não é uma coisa... Agora, uma coisa eu acho que é difícil, assim, porque foi provado empiricamente por milênios. A música e o som têm um efeito forte sobre o ser humano? Tem. Sim. Isso daí não tem jeito, né? Sim. Eu até já ouvi, teve uma vez que eu fui dar uma palestra numa empresa e uma pessoa falou assim, e quando a pessoa não gosta de música? Assim, não é. Existe essa pessoa. Aí eu falei, não, tudo bem, assim, Alguma coisa alguém escuta, não é possível. Aí eu falei assim, não, talvez você vá gostar de ouvir o som da risada do seu filho, por exemplo. Ah, sim. Talvez você vai gostar de ouvir o som de uma cachoeira, Sim. sei lá, ou um som... Que era o som da sua avó te Da ninando, né? bisavó, sim. Mas assim, realmente, assim, que a música tem um impacto, poxa, você coloca uma música que é uma música impactante, que tem tem vários elementos ali que são... Eu não estou achando outra palavra, né? Que tem um impacto mais forte mesmo. É muito difícil a pessoa falar assim, nossa, não sinto nada, essa música não faz nada comigo. Né? Alguma coisa vai trazer, né? É. Nem que seja uma memória, Uma um memória, um trauma, incômodo, um uma alegria, incômodo, um sim. relaxamento, mas... Sempre assim. Nada yoga. A gente não falou quase nada. Fui muito tio agora, meu Não, Deus. mas o meu professor lá, ele fala isso, ele fala assim, é nada e yoga. Se você tira o yoga, o que que sobra? Nada. Né? Como que é o nada? O nada yoga apareceu para você como um som, pelo que a vivência que eu fiz com você, é o som que você faz com o próprio corpo. É, o... É o corpo não é a... É muito usada a voz, né? Sim, a voz, né? Vamos colocar assim, de modo geral, assim, o Nada Yoga é esse estudo da vibração através do som. Né? Um estudo, um aprofundamento, uma prática, Sim. né? E por aí vai. E que é usado muito a voz, porque a voz é um instrumento que a gente que está aqui, que está totalmente conectado com o nosso corpo. Sim. E é incrível, né? Você pega isso aqui, é o que? É um tubo, né? Da mesma forma que aqui. Sim. A gente tem um tubo que acompanha, né, o corpo todo, Sim. assim. E esse tubo... Então, quando a gente faz um som aqui, esse som, ele viaja por esse tubo, né? Sim. Então, a voz, ao mesmo tempo em que ela é um som audível, né, que a gente, quando a gente canta, a gente se escuta, e também escuta o outro que está cantando ao lado. A voz é um instrumento que vibra internamente no corpo. Então, assim, quando eu comecei a estudar, assim, ler várias coisas e assistir vídeos e tal sobre sound healing, várias pessoas que já estudam há mais tempo e que aprofundaram, em algum momento chegavam nisso, assim, falavam assim, ó, o instrumento mais potente que tem é a própria voz. Uau. Profundo isso. Mais potente, o que quer dizer mais potente? O que tem a maior eficácia e que mais facilmente consegue alterar o nosso estado interno. Sim. Entendeu? É mais do que a gente ouvir algo externo, né? Então, a gente estava falando aqui, a gente falou, de certa forma, assim, né, de silenciar, de se aquietar e tal, né? Tem um exercício super simples
né, tem no Nada Yoga, né, que é o chama Brahmani Pranayama, que é o som de abelha, Sim. né, que é uma respiração com som, né, que a gente inspira, né, para jogar esse som pro nariz, a gente faz assim com a língua, né? Sim. A diferença, você fazer tá aqui, aí para eu jogar pro nariz, naturalmente, se você vai falar nada, né? A língua vai no céu da boca, né? Então, se você fecha, né? E fecha os olhos, fica... E tentando jogar a voz, né, para cá. Você faz isso assim durante 1 minuto, você vai perceber o seu estado diferente. Isso assim, claro, se você ficar lá assim durante 1 minuto fazendo, forçando a garganta, pensando, nossa, que negócio chato, nossa, isso é chato demais, mas o tempo não passa, não estou aguentando mais, aí também nada ajuda, mesmo assim pode ajudar. Eu tenho uma parte interna minha que falar assim, é 1 minuto infeliz, pode fazer. Né? Mas é uma experiência que as pessoas podem fazer. E outra coisa que eu acho fantástico, assim, experimentar as coisas e ver como que é para você. Eu falo isso muito. Sim. Sabe? Como que é para você. Não vai lá, fulano falou no Instagram que não sei o quê, que tal coisa vai curar. Porque as pessoas querem essa experiência hoje, né? Às vezes eu vejo fulano assim, vejo o Renato, né? Ele é tão tranquilo, né? Não tá acontecendo todo dia, né? Exatamente. Renato, porque eu escuto muito isso. Nossa, você tem uma paz, né? Meu Deus. Às vezes tenho, né? Tem também. Isso, tem também. Também, né? Mas não é o todo mesmo. Então as pessoas falam assim, nossa, então se fulano tem isso, eu quero isso. E como é que ele faz? Né? Ele medita, ele faz o Nada Yoga, ele toca flauta, Sim. né? Então vão atrás de ter um pouco disso. Né? Só que quando chega lá, às vezes, ele fala assim, nossa, eu não senti isso que eu achei. Eu não virei fulano, né? Eu não entrei na vibração da pessoa, não, né? Aí vem a frustração mesmo, e as experiências elas vão se somando, né? Não é Eu, por exemplo, com o Sound Healing, na primeira vez que a gente fez uma sessão, eu falei assim, meu Deus, eu preciso disso. Né? Pra quê? Sei, mas eu quero mais disso. Sim. Né? E todas as vezes foram totalmente diferentes, nunca é igual. Sim. Eu nunca sou o mesmo que está indo. Né? Então as experiências somadas, elas são positivas, são, né? Mas eu preciso me colocar na experiência. Isso. Né? Para saber como que é comigo. E a questão, né, que é fundamental, o tempo, gente. As coisas levam tempo, até mesmo para a gente aprender. Por exemplo, quando eu comecei a fazer as aulas de Nada Yoga, né, eu lembro assim, eu ficava inquieto, porque tinha que ficar na posição de meditação e às vezes ficava lá assim, ficava lá assim. Gente, até o seu on é afinado, né, Renan? Tô melhorando. Tô aqui, gente. Meu mais assim. Prática, né? Aí eu lembro que eu ficava muito inquieto, às vezes, sei lá, a gente ficava 20 minutos de on. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, assim, no começo eu ficava mais inquieto, às vezes ficava impaciente, às vezes ficava com raiva, às vezes pensava assim, poxa, mas o que eu fui percebendo? Às vezes nos primeiros minutos era isso. Depois que passava os 20 minutos e que acabava, eu falava, tô bem diferente. Então, eu tive que ter essa persistência, né? Práticas, né? Prática e persistência, né? Não é uma prática, tipo assim, a pessoa praticando e lá assim, poxa, coopera, né? Também. Convida seu corpo, né? Nessa hora a meditação guiada é boa. No início, eu gosto sempre dos meus grupos começar com a meditação guiada, que ela vai pelo menos te guiando, assim, tipo assim, relaxa as pernas. Isso, você tem onde focar. Inspira, né? Percebe onde está o desconforto, solta, tirando o desconforto, né? Justamente para talvez se convidar um pouco mais a viver com mais interesse, né? O momento que vai vir depois. Sim. Né? Tá mais inteiro.
Vamos fazer uma... Você trouxe um outro instrumento aí, que é o... Um disco voador. Eu ia falar isso. Você Que quer promete nos levar. Qual é a promessa desse? São outra galáxia, talvez. Mas, Não, enfim, acho que é interessante todo mundo aproveitar esse último momento para perceber justamente o que a gente está falando, né? Para onde você vai, né? isso. Onde você está, para onde você vai, né? Isso, e com aceitação, né? Sim. Com aceitação, é falar assim, não, achei bonitinho o som do instrumento, mas não aconteceu nada. Não, ótimo, beleza. É isso agora. É. Né? Então, ou assim, ah, não gostei muito, tudo bem também, mas é entrar nesse estado mais de observação, menos julgamento ou menos expectativa, né? Só uma observação. Então, o convite é esse, assim, observa o que esse som, né, que eu vou fazer aqui rapidamente, o que ele vai trazer, o que ele vai, qual que vai ser o resultado aí, mas senta, vai para um lugar silencioso, fecha os olhos, né? Você tem também que... Prepara o ambiente para que isso aconteça. Né? Exatamente. Prepara seu corpo e o ambiente para isso. Então, já queria de uma vez pedir de vocês, tá? Falar mais uma vez que você sentiu algo aqui nesse encontro, compartilhe com as pessoas que você ama, sabe? Para vocês conversarem sobre isso. Se coloquem em experiências, né, Renato? Sim. Eu acho que o @, Renato Savassi está lá no Instagram e está sempre trazendo algo de vivências. Suas vivências são todas presenciais, né? Eu tô para fazer alguma coisa online, mas porque eu descobri que tem um recurso que dá para fazer para o som ficar bom. Porque a questão é sempre sim. o som, né? Como eu trabalho com som, então eu tô para fazer algo experimental. Que ótimo. Online. Eu tenho uma experiência aí, talvez vai ser online, né? Para quem não está aqui em Belo Horizonte, o Redondezas. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Valeu demais. Viu? Sempre Muito bom ter prazer. você aqui. E claro, vai voltar mais vezes, porque Renato, né? Tudo que eu fizer, eu tô chamando ele mesmo. Vamos lá, então, prepare um ambiente aí agora, para você viver essa experiência aqui junto com a gente. A gente fica daqui e você fica aí agora com a sua experiência. Até o próximo.